Precisando de serviços de terraplenagem e muito mais? É com a Mazieiro Terraplenagem que você pode contar. Oferecemos uma gama completa de serviços: transporte, locação, aterro, demolição, caminhão-pipa e limpeza de ruas e pátios. E agora temos novidades. Mazieiro Terraplenagem também oferece serviços de zeladoria e reformas em geral para atender todas as suas necessidades. Para um orçamento sem compromisso, fale com Marcelo Mazieiro e tenha um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Mazieiro Terraplenagem, a solução completa para o seu projeto. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo. Mazieiro Terraplenagem, telefone 11 9 4769 8308. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Você sabe, o rádio evoluiu. E a Local Web tá nessa e com tudo. Agora você ouve a gente no site, no aplicativo, na Alexa e, claro, no seu celular. Onde você pode mandar até uma mensagenzinha no WhatsApp. É o dia todo conectado com a gente. Ah, e você sabe, não somos só áudio, também somos vídeo. Tem conteúdo ao vivo. Tem muita coisa gravada pra você ver quando quiser. E aqueles cortes bem legais no TikTok e Instagram também. Com emoção, com interação, com presença. Acesse radiolocalweb.com.br ou baixe o nosso app. O rádio continua junto com você e mais inteligente como nunca. Local Web. É rádio, é TV, é tudo pra você. Local Web. Em Caieiras, onde tem alimento, tem futuro, hein? Com a Horta Municipal, plantamos mais que hortaliças, plantamos esperança. Já no Banco de Alimentos, tudo higienizado e organizado. É a Prefeitura trabalhando para garantir que cada alimento chegue a quem precisa. E no Armazém Social, cada um escolhe o que levar para casa. Uma rede que transforma alimento em dignidade. Em Caieiras, segurança alimentar é um prato cheio. Prefeitura de Caieiras. Tudo que você quer ouvir. Rádio Local Web. Atenção Perus e região, chegou o Shopping 25 e 30, a nova mega loja que já está de portas abertas com os menores preços da região. Moda masculina, feminina e infantil, calçados, acessórios e utilidades para casa, tudo num só lugar, com aquele precinho que cabe no seu bolso. Shopping 25 e 30, Avenida Doutor Silvio de Campos 228 Perus, onde era o antigo Itaú. Shopping 25 e 30, o shopping popular que é sucesso em Perus. Ei, sabe onde acompanhar as decisões que mexem com Caieiras? Onde você entende o que está rolando, quem decidiu e o que muda na sua vida? Na TV Câmara Caieiras você vê tudo do Legislativo. Sessões ao vivo, audiências públicas, notícias em tempo real. É informação direto da fonte. Para participar, entender e acompanhar o que muda na cidade, acesse tvcamaracaieiras.com.br ou siga @TV Câmara Caieiras. TV Câmara Caieiras, o legislativo mais próximo de você. Precisando de serviços de terraplenagem e muito mais? É com a Mazieiro Terraplenagem que você pode contar. Oferecemos uma gama completa de serviços: transporte, locação, aterro, demolição, caminhão-pipa e limpeza de ruas e pátios. E agora temos novidades. Mazieiro Terraplenagem também oferece serviços de zeladoria e reformas em geral para atender todas as suas necessidades. Para um orçamento sem compromisso, fale com Marcelo Mazieiro e tenha um atendimento personalizado que faz toda a diferença. Mazieiro Terraplenagem, a solução completa para o seu projeto. Não perca tempo, entre em contato agora mesmo. Mazieiro Terraplenagem, telefone 11 9 4769 8308. Como cidadãos, a gente tem deveres e direitos, como ir e vir, por exemplo. Na época das eleições, é nosso direito ter acessibilidade no local de votação. E é dever da Justiça Eleitoral assegurar esse acesso. Atualize seu cadastro e informe sua condição. Vamos exercer a nossa cidadania. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Mas onde tem alimento, tem futuro, hein? Com a Horta Municipal, plantamos mais que hortaliças. Plantamos esperança. Olha o sorriso no rosto aí. Já no banco de alimentos, tudo higienizado e organizado. É a prefeitura trabalhando para garantir que cada alimento chegue a quem precisa. E no armazém social, cada um escolhe o que levar para casa. Coisa boa, né? Uma rede que transforma alimento em dignidade. Em Caieiras, segurança alimentar é um prato cheio. Prefeitura de Caieiras. Comer é o melhor para poder crescer, né? Lógico. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando via YouTube. Quero pedir a vocês, para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal da Rádio Local Web para poder deixar o seu comentário, né? Aguarda 60 segundinhos e você já pode interagir com a gente. É muito importante, galera, compartilhando, deixando suas dúvidas. Hoje a gente tem um convidado muito especial, mas vamos dar boa noite aqui para Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, né? Você de Caieiras e região, né? Em mais um podcast. E hoje o nosso assunto aqui é bem interessante, né? Muita gente não sabe, né? Desse projeto aqui. Então, hoje vocês vão conhecer, poder tirar as dúvidas, né? Nós estamos aqui com o Vinícius. Seja muito bem-vindo. Boa noite, né? Do Centro de Ecoterapia Arion, né? Seja muito bem-vindo. É isso aí, boa noite, Bruna, boa noite, Rita. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, de estar levando o nome da ecoterapia, de tirar as dúvidas. E é sempre importante a gente falar de algo que é muito especial para as pessoas que precisam, né? Muito obrigado pelo convite. Legal, que isso. A gente que agradece por ter aceitado, né, o convite. E vamos bater um papo aí, conhecer, na verdade, coisa que, sinceramente, galera, nem eu conhecia, não sabia da existência do centro em Franco da Rocha, né? Explica pra gente o que é o Centro Arion. O Centro de Ecoterapia Arion, a gente pratica a ecoterapia, a pet terapia. Então lá nós temos um casal de cão terapeuta, que é a doutora Vivi, que é a nossa Golden, tem o Dr. Bolt, que é um pastor belga. Então nós temos também uma jabuti, temos um casal de mini coelho, tem porquinho da Índia, tem calopsita, enfim, a gente tem diversos animais que a gente faz. Também o trabalho de pet terapia. E também a gente sempre procura fazer uma atividade de psicopedagogia em solo. Então a gente junta tudo isso dentro da sessão de ecoterapia, né? A sessão de ecoterapia ela dura 30 minutos. Então a gente faz a sessão de eco, uns 15 minutinhos de sessão de pet terapia e uns 15 minutos de alguma atividade lúdica, alguma atividade de memória, de concentração, de atenção, enfim, mas com uma psicopedagoga em solo. Legal. E quais assim os profissionais que compõem essa equipe? São especialistas, sim, veterinários? Como é que o pessoal? A ecoterapia, ela parte do princípio de ser uma equipe multidisciplinar. Ela é redigida pela ANDE Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, do qual o nosso centro faz parte, e todos os cursos que são ministrados para os profissionais de ecoterapias é a ANDE que fornece. Então, toda a nossa equipe é formada em cursos de ecoterapia. Então, hoje nós temos psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, pedagogo, e eu que sou o equitador responsável pelo Centro de Ecoterapia. Isso é legal, né? Bem profissional mesmo, sim, né? Porque sim, tem que ter toda essa segurança nesse trabalho, né? Envolve bastante profissional para a gente ter uma excelência, né? De todas as áreas, não só da parte motora, mas da parte cognitiva, psíquica. Tudo isso mistura dentro da sessão de ecoterapia. Isso é legal mesmo. E Vinícius, como que você entrou nesse ramo? Qual que foi a sua iniciativa ali? Da onde que surgiu a ideia? Na verdade, a minha esposa, que é a Tarija,
que é da clínica aqui de Caieiras. Ela é fisioterapeuta. Um beijo, amor, te amo. Já vou aproveitar aqui para mandar um beijo pro meu filho Benício, pro meu filho Cauã. Beijo, amo vocês. A minha esposa é fisioterapeuta e eu sempre mexi com cavalo, sempre... Desde que nasci ali, meu pai sempre mexia com cavalo, então eu não me lembro fora do cavalo. Então eu sempre tive esse contato, né? E aí eu comecei a ler um pouco sobre ecoterapia e vi que tinha lá na equipe básica de ecoterapia a fisioterapia. E eu falei pra minha esposa, eu falei, amor, vamos ver como funciona esse negócio de ecoterapia, porque eu acho legal, acho bacana. E aí nós começamos a visitar alguns centros de ecoterapia para ter um pouco de noção de como funcionava aquilo, né? Nós fomos até o centro de ecoterapia da Água Branca, fomos até a Cavalaria da 9 de Julho. E aí eu falei, bom, vamos fazer um curso para ver como funciona o negócio, né? Fomos no curso de ecoterapia aqui em Itatiba, no Instituto Passo a Passo, que é ministrado lá pela Cláudia Mota, que é uma fonoaudióloga excepcional. Então nós fizemos esse curso básico de ecoterapia. E eu, para falar a verdade, quando eu cheguei no curso, eu pensei que eu conhecia tudo de cavalo. Não, de cavalo deixa comigo. Porque a gente tem essa impressão, ecoterapia, a gente coloca em cima do cavalo, puxa, acabou, é isso que é ecoterapia. Quando eu cheguei no curso... eu não sei de nada de cavalo, né? Aí a gente vê que o estudo, ele é primordial em qualquer área que você vai atuar, né? E aí eu conheci lá de uma pessoa, uma professora ela foi professora da seleção paraolímpica do Brasil, que foi a Andrea Kober. Espetacular, conhece tudo de cavalo. Eu lembro que ela colocou na mesa, assim, algumas embocaduras, que é o que a gente coloca na boca do cavalo, que no mato a gente chama de freio, né? Tinha tanta embocadura na mesa que tinha coisa que eu nunca tinha visto na vida aquilo. Falei, meu Deus do céu, que negócio de louco. Depois que eu terminei esse curso, que eu entendi, falei, eu preciso estudar muito antes de começar, né? E aí eu fui, porque a ecoterapia, ela é oriunda da equitação. Na verdade, o nosso centro de ecoterapia, ele é diferente dos outros. Porque, na verdade, você já mexia com cavalo, é isso? Eu mexia com cavalo, mas a maioria dos... Não, só andava de cavalo no meio do mato. Tomava lá, parava no boteco, tomava uma cervejinha, uma pinga, e era esse negócio. Assim, eu entendo tudo de cavalo. Cavalo, é comigo e aí, quando eu fui ver o que... Porque a maioria das hípicas, o centro de ecoterapia é um pedacinho da hípica. É assim que funciona, na maioria de todos os centros de ecoterapia. A gente que tá na contramão do negócio, que a gente é só o centro de ecoterapia. Então, quando eu fui conhecer a Andrea Kober, fui estudar com ela. E lá no meio pra gente fazer o curso de formação de equitador, a gente tem que ir para Brasília, lá na Associação Nacional de Ecoterapia. E são 15 dias de curso lá em Brasília. E é muito mais voltado para equitação. E eu não tinha a mínima noção de equitação. Porque você precisa ter uma expressão corporal muito grande, né? Aí eu fiz bastante aula com a Andrea. Falei, bom, agora eu acho que eu tô preparado. Fiz uns 6 meses de aula, né? Que eu percebi que eu não conseguia nem mexer o dedão sem mexer a mão, que o negócio é complicado. Porque no hipismo, que a gente enxerga os cavalos fazendo saltos, os cavalos fazendo adestramento, e os toques do cavaleiro, a sincronia do cavaleiro com o cavalo é tão sutil que a gente não percebe o movimento, mas existe aquele movimento. Então, com a Andrea, eu percebi que dava para colocar o cavalo no passo, no trote e no galope só com um quadril, sem mexer nada. Então, um negócio assim, uma expressão corporal gigantesca, né? Que eu apanhei para aprender tudo aquilo, né? Eu falei pra Tarija, eu falei, olha, eu não vou para Brasília passar vergonha, eu preciso saber o que é equitação, né? Então, eu estudei bastante em não só montar. A sela é diferente, os equipamentos que eles usam é diferente. Mas cheguei lá preparado e, graças a Deus, concluí meu curso. Voltei com o diploma de equitador para ecoterapia. Isso que é importante, isso né? Que é importante. Assim, tudo que a gente vai fazer, seja em qual área for, você tem que se profissionalizar, né? Porque você está começando um projeto, né? Então, se você começar da maneira errada... projeto. Exatamente. Né? E aí e depois disso, só foi juntando curso atrás de curso. Aí eu fui atrás do que era pet terapia, como eu implementava uma pet terapia. E aí eu conheci a Liana Santos, que ela é de São Paulo, ela foi a pioneira da pet terapia no Brasil, ela que trouxe a pet terapia. Então eu procurei os melhores para estar no mesmo nível que eles, né? Com certeza. E eles, sempre que eu ia, e foi um grande problema que eu tive na hora de abrir o centro, porque eu me formei, eu me especializei, mas eu precisava de uma equipe.
Então, eu tive que pegar uma equipe e ir mandando para curso aqui, curso de ecoterapia lá, e formei a minha equipe, porque na nossa região não tinha ninguém formado, né? Então, eu formei a nossa equipe e aí, depois que a gente abriu o nosso centro, visitei vários centros e eu fui vendo o que tinha em um centro, que era legal, que cabia na minha realidade. Fui visitar um centro de ecoterapia lá chama Walking Ecoterapia. Espetacular, eles fazem um trabalho lá de réptil-terapia. Eu conheci ela num dos cursos que eu fui fazer, ela começou a falar, não, que a gente faz réptil-terapia. Eu falei pra Thaisa, réptil? Pelo amor de Deus, como assim réptil? Viu? É cobra, é lagarto, é teiu. Terminou a palestra da Andréia, o nome dela é Andréia. Eu falei, Andréia, eu não sei onde é seu centro, pode ser na China. Eu vou, que eu quero ver esse trem funcionar, não é possível. Não tem como negócio. Ela falou, pode ir lá, trocamos o telefone. Passou 2 semanas, eu fui lá conhecer a réptil-terapia. Rita e Bruna, é coisa de louco. E eu nem sabia que existia. É coisa de louco. A gente tava no cavalo ainda, quem dirá, né? Quem dirá? Ela faz terapia, ela vai acompanhada de um grupo que chama SOS Ambiental, que tem as cobras, que tem os jacarés, que tem tudo, os bichos, e ela leva. E as crianças piram, as crianças adoram. Nossa. E a Andréia, ela é fonoaudióloga, então ela faz um trabalho de interação. Nossa. Então, assim, ela tem a cobra lá, ela faz um trabalho com a cobra, e aí ela pega uma cobra de pelúcia, abre o zíper na barriguinha, tira uma cobrinha, aí, sabe, uma coisa que... isso que eu digo, né? A terapia, ela não pode ser aleatória. Ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter um objetivo. E isso não só na ecoterapia, né? Eu acho que todo tipo de terapia que é voltada para criança autista, para criança síndrome de Down, para qualquer tipo de terapia, a gente tem que ter o planejamento qual que é o objetivo que a gente vai alcançar. Objetivo de médio, curto e longo prazo. A gente tem que ter, né? Sim, e a gente procura fazer tudo isso no nosso centro. E aí, aproveitando essa mesma sequência sua, o público destinado à ecoterapia é qualquer pessoa ou é alguma necessidade especial? Na verdade, assim, infelizmente a ecoterapia não é para todos. Ela tem algumas contraindicações, crianças e adolescentes. Na verdade, o nosso maior público hoje é crianças e adolescentes, né? Então, as crianças e adolescentes com sobrepeso é uma contraindicação, porque se acontece alguma coisa, a gente precisa fazer uma retirada de emergência. Os nossos cavalos são mansos, treinados e adestrados para a prática da ecoterapia. Porém, eles ainda são cavalos. Sim. Eles podem se assustar, eles podem acontecer alguma coisa ali que é fora da normalidade, de passar uma sacola voando e o cavalo se assustar. Sim. Então, a gente treina, pratica tudo isso, mas pode acontecer. Então, a gente faz esse treinamento porque tem uma maneira correta de fazer a retirada de emergência. E é uma coisa que a gente pega muito no pé, a gente pega pesado lá. Porque em vários centros de ecoterapia acontece acidente. Sim. Porque a gente está, né, com um cavalo, enfim. E nós, graças a Deus, até hoje, nunca tivemos nenhum tipo de acidente. Porque a gente preza muito pela retirada de emergência. Então, a gente faz treinamentos exaustivos lá com a nossa equipe de retirada de emergência. Assustou, a gente faz a retirada. É melhor a gente retirar e não ter um acidente do que a gente esperar para ter alguma coisa, né? Então, a nossa equipe está bem alinhada e graças a Deus, até hoje. E se Deus quiser, não vai ter nada. E não vai ter nada. Porque assim, por mais que treine, né, um animal... Sim. Ele não deixa de ter o instinto dele. Ele tem um instinto animal. Às vezes o pessoal tá passeando com a cachorro. Não, mas eu conheço o cachorro. Não, você não conhece. Exatamente. Você não conhece o animal. Você não sabe. Ele tá ali do seu lado. Ele pode não morder, mas alguém pode vir para cima, ele pode ter uma reação. Exatamente. Então, né, a gente tem que ter todo esse cuidado, independente, né, do porte do animal. Você tem que ter todo esse cuidado. Mas voltando, gente, eu fiquei... não sabia dessa réptil-terapia. Isso, eu vou trazer a Andréia aqui para falar com vocês. Nossa, será vou conversar, vou falar para a Andréia. Você precisa ir lá no podcast, umas amigas minhas lá. Vamos lá. Faça o contato para ela, para falar da réptil-terapia, né? A gente sabe, né? Eu sempre ouvi falar muito de ecoterapia, mas como eu falei, nós não sabíamos que na região tinha, né? Então, eu acho muito importante, né? Tá trazendo, tá divulgando, tá falando, né? Desse projeto, né, Sim, Bruna? é um trabalho muito interessante, né? Sim. E nesse processo de conexão da criança ou do adolescente com o cavalo, tem uma pré-seleção, assim, para fazer essa conexão entre os dois? Sim. A primeira sessão a gente faz só uma avaliação. Então, a gente pega todo o histórico da mãe desde a gestação
até o nascimento, porque a gente precisa entender como que a gente pode ajudar ele dentro da ecoterapia, porque cada um é de um jeito, cada um precisa de uma atenção especial de um membro de nossa equipe, né? Então, essa avaliação ela é muito importante, até para a gente avaliar se ela é contraindicada para ecoterapia. Porque crianças com cifose, escoliose, não pode. As crianças que têm... a maioria das crianças não. Que aí é a parte da fisioterapia que eu fico me metendo, né? As crianças que têm síndrome de Down, elas têm uma abertura na coluna, então elas têm que levar... As mães, antes de iniciar a sessão, elas têm que levar um raio-x da coluna e do quadril. Crianças com bolsa de colostomia, crianças com epilepsia, se não está controlada, porque o andar do cavalo pode induzir a criança a ter uma epilepsia em cima do cavalo. Então, tudo isso a gente vai vendo na sessão, na avaliação, e aí depois da avaliação a gente vai traçar esse planejamento, médio, curto, longo prazo, e aí a gente vê se a criança está apta ou não para a ecoterapia. Nossa, é um trabalho, né, bem minucioso mesmo, né? Sim. Não é simplesmente pegar, colocar em cima do cavalo, tem que ter todo esse cuidado, né? Porque são crianças especiais, né? Os pais também já têm todo esse... né? E é difícil também, porque às vezes os pais chegam lá com uma esperança de ver aquilo tudo acontecendo, e aí por isso que a gente tem a parte da psicóloga dentro da nossa equipe, para ela sentar com os pais, explicar. Os pais são peça fundamental em qualquer terapia. Os pais são peças fundamentais, entendeu? Eles têm que estar alinhados com a equipe, porque a gente faz a terapia lá seja em qualquer clínica ou seja no centro de ecoterapia, mas os pais têm que reproduzir dentro de casa. E isso a nossa psicóloga pega no pé dos pais. Então, assim, é um trabalho além de ser multidisciplinar, em conjunto, com né? os pais também. Os pais têm que estar sempre presentes nas sessões. Sim. Tem que estar acompanhando. Sempre tem que ter algum responsável junto. E essa transformação, assim, da parte emocional das crianças, isso contribui muito, né? Na parte emocional, contato com os animais, o toque. Porque tem criança que tem até aversão a toque, né? Tem. A gente trabalha bastante essa parte sensorial, mas porque assim, antes de começar a sessão, a criança não chega e monta no cavalo. Ela chega, nós fazemos a aproximação do cavalo, então ela faz um carinho. Dependendo da atividade do dia, as meninas pegam algumas meninas para fazer trança na crina do cavalo, pega alguma atividade de colorir o cavalo, de pintar, fazer um desenho, tem lá uns decalques que as meninas pintam, joga cola, joga purpurina, e os cavalos adoram, as crianças piram também, né? E aí a gente faz essa aproximação para as crianças que não têm dificuldade motora, ela ajuda no encilhamento do cavalo, então ela ajuda a colocar a manta, ela ajuda a colocar o cilhão, que é onde ela apoia, e aí a gente já está trabalhando 1 milhão de coisas. Atenção, concentração, toque fino, enfim, a gente limpa o casco, escova o cavalo, aí depois que ela monta, faz a sessão. Dentro da sessão tem diversas atividades que a gente faz em cima do cavalo, tanto da parte motora, a gente faz avião, a gente faz foguete, a gente vai inventando um monte de coisa para ela realmente se mexer, faz carinha no pescoço do cavalo, faz no bumbum do cavalo, então a criança se movimenta muito lá em cima. Na outra sessão a gente parte mais para a parte pedagógica, então a gente pega atividades de psicopedagogia em cima do cavalo, de memória, de números, de cores, enfim, aí a gente... É 1 milhão de coisas que a gente faz. Idosos também tem lá ou não? Ou é um público mais restrito? Nós não temos lá. Hoje nós temos só crianças e adolescentes, mas a ecoterapia ela é benéfica para a terceira idade, ela é benéfica para quem tem depressão, ela é benéfica para... já li até estudos para crianças, para pessoas com dependência química, porque a parte emocional que o cavalo transmite para os praticantes é uma coisa assim... extraordinária. Nós já tivemos lá algum caso de algumas adolescentes lá com depressão e que assim, o contato com o cavalo melhorou 100%, né? Hoje em dia as pessoas estão usando muito o cavalo nas sessões de constelação, né? Por conta disso. A conexão que o cavalo transmite com as pessoas, assim, né, que estão preparadas para receber esse tipo de conexão a batida do coração, né, do cavalo é a mesma batida do nosso coração ser humano. Quando nós
como é que fala a palavra? Nós soltamos aí endorfina. Quando a gente tá feliz, é a mesma batida do nosso coração, é a batida do coração do cavalo. Então é por isso que a gente tem essa troca. Quando você tá perto do cavalo, eu assim, como sempre tive contato com o cavalo, para mim quando eu estou andando a cavalo, né, no meio do mato lá, como se a gente descarregasse todos os nossos problemas ali. O cavalo puxa toda aquela energia ruim, puxa tudo, cansaço, tira tudo da gente. Para mim é uma higiene mental, na verdade. Andar de cavalo é uma higiene mental, né? E a prática da ecoterapia, para quem tá ali durante a sessão, fazendo a sessão, também é algo espetacular. Sim. Isso que é legal, né? Essa conexão, né? Exatamente. Entre o ser humano e o animal, né? E eles sentem, né? Assim, cavalo é uma coisa linda. Eu sou lá do interior, mas eu não sei andar a cavalo não, viu? Não, e assim, a gente tá falando da parte psíquica, né? Para as crianças com dificuldades motoras, o andar do cavalo, ele é 95% mais próximo do andar do ser humano. Ou seja, não tem nenhum animal no mundo que anda tão próximo do ser humano quanto o cavalo. Então, quando nós andamos, nós fazemos o movimento horizontal, vertical e longitudinal. Significa para um lado, para o outro, para cima, para baixo, para frente e para trás. Perfeito? O cavalo, quando ele anda, ele realiza esse mesmo movimento. Que no andar do cavalo, na motricidade do cavalo, nós chamamos de movimento tridimensional. Então, esse movimento tridimensional, quando a gente coloca uma criança que tem uma dificuldade motora em cima do cavalo, o cavalo começa a andar, ela sente esse estímulo sobe, chega na cabecinha dela, ela fala, opa, é um movimento que eu nunca fiz, E aí ela começa a ter controle de tronco, controle de quadril. É assim, e a melhora as mães ficam até meio de boca aberta, assim, porque a melhora é uma força que ela nunca fez. Então, a melhora, ela começa a ter essa força de músculos que ela nunca trabalhou. Então, ela começa a ficar mais durinha. Então, a mãe fala, antes ela sentava toda soltinha, agora ela já senta mais durinha, ela consegue pegar no garfo. Então, são pequenas vitórias que a gente vai vendo a evolução das crianças. Isso que é lindo, né, gente? Bonito. E até na questão de autoconfiança, autoestima da criança, Exatamente. Tenho certeza que faz a criança vê um bicho daquele tamanho, Bruna. Ela senta em cima daquele cavalo. Ela tem o controle daquele cavalo, dependendo, né? Porque assim, a ecoterapia ela é dividida em quatro estágios que a gente chama, né? O primeiro, que é a hipoterapia, que a criança não tem controle sobre o cavalo. O segundo se chama educação e reeducação, que é quando a gente começa a passar para a criança alguns controles de rédea. Então, a criança começa a andar... andando com um cavalo sozinha. A terceira parte é educação, reeducação. A terceira parte é o pré-esportivo, que já é um pouco mais voltado para a prática de salto, de adestramento. E o quarto, que é o paralímpico, que é o fino do fino. Ou seja, todos os atletas paraolímpicos passou pela ecoterapia. E isso é espetacular, né? E a criança, quando a gente passa ela da hipoterapia para educação e reeducação, ensinando ela a mexer com a rédea, a trocar o cavalo, ela sente aquele bicho grandão, né? Ela se sente empoderada, ela se sente, né? Nossa, como é que eu tô aqui com um bicho desse? Quem tá tocando ele sou eu. E as crianças já chegam, não, hoje eu vou no meu cavalo, então hoje eu vou no xerife, hoje eu vou, cada um tem o seu cavalo lá, né? É muito até a escolha do cavalo, ela é importante, não é aleatório. Não é, a gente pega uma criança aqui, ó, você vai montar naquele cavalo. Ela vai, um dia por semana, vai montar um cavalo diferente. Não. Porque o andar do cavalo, ele é diferente um do outro. Então, tem uns que a gente chama de na verdade, se chama o passo do cavalo, o andar dele, né? É antepista, sobrepista e transpista. O que significa? É o passo dele. Ou ele tem a amplitude maior, ou ele tem a amplitude menor. Então, o cavalo que tem o passo da amplitude maior, ele vai dar menos passo, porque o passo dele é mais largo. Ou seja, o estímulo em cima do cavalo dele, no lombo dele, vai ser menor. Se a gente pega um cavalo com a biomecânica menor,
o passo dele é curtinho, ele vai dar mais passos para fazer o mesmo trajeto. Então, ele vai ter mais estímulo em cima. Então, o que a gente faz? Nós não vamos pegar uma criança com paralisia cerebral e colocar em cima de um cavalo que tem um passo desse, que é bastante estímulo. Então, a gente vai pegar um cavalo que transpista, que é um passo mais largo. Então, a gente pega uma criança autista, opa, esse aqui a gente precisa prender a atenção dele, vamos colocar num cavalo com um passo que antepista. Então, ele fica lá recebendo mais estímulos e ele presta mais atenção. Às vezes, ele fica lá, né? Opa, eu preciso até as crianças não verbais, né? Falam, pô, presta atenção, que eu senão eu vou cair de cima desse cavalo, né? Então, querendo ou não, a gente prende a atenção deles em cima do cavalo, não tem jeito. Não tem jeito mesmo, né? Gente, vamos dar boa noite aqui para os nossos amigos, né? A Sônia Marina, boa noite. Eric, boa noite, Eric. Meu sobrinho maravilhoso, tá sempre aqui com a gente, tá? Não sei se a minha mãe hoje está assistindo, semana passada ela estava assistindo, tá? E eu não mandei um beijo para ela, então boa noite, dona Mary, te amo muito. Cal Barbieri, boa noite. Mônica Aparecida, mamãe, Bruna? Mãezinha, tá lá trabalhando e assistindo, né? Que beleza. Arque Lígia Pacheco, boa noite, Lígia. Sheila Lentulo, né? A Sheila que você conhece, né? A Sheila, ela também é a louca dos cachorros também, né? A Sheila é a louca dos cachorros também. Um beijo, Sheila. Tá. Ela tá dando boa noite, parabéns, Vi, pelo excelente trabalho que realiza junto com toda a equipe, né? Admiração e respeito, né? A Tarja também, profissional incrível. Jailson. Boa noite, Tá, boa noite pro seu amigo aí, hein? Senão ele cancela a gente. Denise Aparecida, né? Boa noite. Que tema legal. Sempre quis saber sobre a ecoterapia. Muito obrigada a todos, né? Vocês. E toda segunda não nos perdemos, né? Tira o coraçãozinho aqui da minha frente, gente. O Celso Júnior, boa noite, Celso. O Celso esteve aqui no nosso programa também, né? Também. Foi um programa bem legal. Bem legal, falando aí, né, sobre os animais silvestres lá de Franco da Rocha, seu parceiro. Olha que legal. É o Celso Júnior. Né, a Sheila, né, muito importante esse cuidado, né? Meu sobrinho também, infelizmente, teve um acidente, né, na terapia dele, né? E foi apenas um cachorro que latiu. Exatamente. Né? Eu lembro desse episódio que a Sheila até passou, né? Quando aconteceu, ela falou comigo. Eu falei, Sheila, realmente a ecoterapia pode acontecer esse tipo de coisa. Sim. E eu não me recordo o nome do centro, mas é um centro que eu conhecia, que eu conheço, inclusive, são pessoas muito sérias, que fazem um trabalho espetacular, pra gente ver que acidente pode acontecer, né? E aí eu falei pra Sheila, Sheila, fica tranquila, o mais importante é, depois que seu sobrinho se recuperar, ele tem que voltar pra ecoterapia. E depois de um tempo, ele se recuperou e voltou. Voltou que a Sheila me mandou as fotos dele em cima do mesmo cavalo que aconteceu o incidente e graças a Deus deu tudo certo. Aquilo que a gente estava falando, né? A gente nunca conhece, por mais que você treine, né, um animal, ele sempre vai ter o instinto dele, né? Então você não pode, né, garantir 100% que não vai acontecer acidente. Vai. A gente está lidando com o animalzinho, então a gente sempre, né, tem que ter esse cuidado redobrado e o que a gente tem que fazer, né, é diminuir o risco, né? É o máximo que a gente pode fazer. Por exemplo, tem alguns centros de ecoterapia que trabalham com bambolê, trabalham com bolas, trabalham com outras atividades em cima do cavalo. Não tem certo ou errado, mas nós preferimos não trabalhar com materiais fora dali dentro do picadeiro, para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Porque às vezes você joga uma bola, por mais que o cavalo seja treinado, pode ser. Então é melhor evitar. O cavalo já é tão rico que a gente pode usar tanta coisa em cima dele, né? Então a gente prefere não usar bola, bambolê, esse tipo de material. A Iris aqui também, né? Dando boa noite, né? Parabéns e ampliando o conhecimento de todos, né? É o que a gente fala aqui. O Rancho Libuno. Boa noite, acho que é isso. O Nelson Libuno. Isso, o Rancho Libuno. Boa noite. Esse Nelson é parceiro. Então vamos lá. E aí, a gente está falando aqui de... você tinha falado que o papel da família aí é muito importante, né? E acontece alguma vez sei lá, você está fazendo um trabalho e a família
interferir? Opa! Como que- Se a gente deixar, o pai e a mãe entra dentro do picadeiro pra tirar foto da criança em cima do cavalo. Né? E aquelas mães super protetoras que falam, não, isso daí meu filho não vai Isso, fazer, é exatamente. perigoso. É que ao longo do tempo a gente vai criando um vínculo com as mães, né? E que é muito legal. E algumas mães que a gente tem até uma liberdade, você fala, pelo amor de Deus, aí você não vem querer atrapalhar a nossa sessão aqui não, né? Vai lá tomar um café, deixa eles com a gente aqui que a gente sabe o que tá fazendo. Mas realmente, né? A gente não pode, a gente não permite que as mães atrapalhem durante a sessão. Então, se a gente tá lá com uma equipe terapêutica fazendo a sessão de ecoterapia, não adianta o pai e a mãe tá lá no portão gritando, levanta a cabeça, levanta o braço. Fala, pai, vai tomar um cafezinho lá, pai, deixa com a gente aqui. Mas acontece, a gente sabe o tato de lidar com os pais, né? A gente consegue dominar eles. Dominar não tem... precisa, né? Precisa. Tem alguns pais que se empolgam. E é legal, assim, porque no começo, os pais, pela primeira vez, as crianças que não têm nenhum diagnóstico, algumas das crianças não têm nem contato com o cavalo, né? Então, você pega algumas das crianças especiais, menos ainda tem contato com o cavalo. Então, quando ela chega no centro de ecoterapia, que a gente faz a avaliação, faz aquela aproximação, faz a primeira sessão, aí a mãe chora, aí a equipe chora, aí todo mundo chora, é muito legal. É bem legal, bem legal. E assim, outra dúvida, é só crianças especiais ou se de repente uma pessoa comum chega e dizer, olha, eu quero aprender... Pode também? Para tudo quanto é tipo de crianças com TDAH, criança com déficit de atenção, criança com ansiedade, criança com problema de sono, tudo. Que pode fazer ecoterapia, pode fazer ecoterapia. Que a gente tinha lá um casal de irmãos que não tinha nada, mas a filha adorava montar a cavalo, o sonho dela era aprender a andar a cavalo. Por mais que a gente não é um centro hípico, a gente ali ajustou, né? E foi logo depois da pandemia, que você imagina, né? As crianças tudo dentro de casa, trancado, desesperada, e o pai queria colocá-la numa atividade diferente, e ela falou, não, quero andar de cavalo. Aí levou no nosso centro, falou, não é bem a nossa linha, né? Mas a gente vai fazer um plano terapêutico para ela também, e foi super legal. Ela ficou com a gente bastante tempo e graças a Deus deu muito certo. Isso que é legal, né? Sim. A gente ampliar ali o trabalho, né? Exatamente. Levar o conhecimento de todos, né? Independente se ter algum problema de saúde ou não, né? Você fazer, né, todo esse trabalho. Eu perguntei de idoso, né? Que acho que eu mandar minha mãe lá para a gente teve um tempo lá que ia uma criança lá e a avó sempre vinha junto. E a gente faz lá, né? Porque às vezes a gente fala assim, a sessão é 30, principalmente no começo, né? A sessão é 30 minutos. Aí a mãe e o pai falam, mas só 30 minutos? Aí a gente não responde nada, só um olha pra cara do outro e fala, ô mãe, vem cá um pouquinho, sobe no cavalo. Aí a mãe já começa, não, sobe no cavalo. Porque quando a gente monta no cavalo, que é só a manta, que não tem os estribos, que é onde você coloca o pé que te sustenta, você faz muita força para se equilibrar. E pra quem tá de fora, tá olhando, acha que não tá fazendo força nenhuma. Aí a mãe sobe, a gente dá umas voltinhas com ela no picadeiro. E aí, mãe, o que você achou? Ela falou, nossa, cansa, né? Eu falei, mamãe, cansa. Então você já entendeu os 30 minutos. 30 minutos, tá bom demais, né? É assim. E, assim, dessas horas, você tem alguma história, assim, né, que você gostaria de estar compartilhando, sem... Né, a evolução, a superação, o resultado, né? Teve um que me gravou bastante. Foi uma mãe que chegou lá que o filho dela não usava tênis. Ele só usava chinelo. E foi uma das melhoras que a mãe gostaria que o filho tivesse. Ele era um autista, né? Ele era verbal, ele falava, mas ele tinha muita aversão, ele tinha seletividade alimentar, então ele tinha muita dificuldade com sensorial. Então a gente começou a trabalhar isso nele. E aí no meio da sessão, porque a gente utiliza capacete também. Então a gente tem vários capacetes lá, de unicórnio, de Batman, de dinossauro, de princesas. Então a gente, para induzir a criança ali, né, a usar o capacete. Mas as crianças autistas, algumas delas não conseguem usar boné, elas têm esse sensorial muito aflorado. E essa criança não usava tênis, ele não conseguia usar tênis. Aí eu falei pra mãe, mãe, faz o seguinte, traz um tênis dele aqui, que aí durante a sessão a gente vai tentando introduzir. Aí a mãe falou, mas Vinícius, não adianta eu trazer, ele não usa. Mãe, só traz, a gente só vai tentar, se não der certo, tudo bem, vamos tentar.
E passamos um mês ali. E coloca um pouquinho, dava 30 segundos, ele tirava. E foi aumentando. Até o dia que ele, pra ir na ecoterapia, ele vai lá e ele mesmo coloca o tênis dele, porque ele sabe que na ecoterapia tem que ser um calçado fechado. E quando ele ficou a sessão inteira de tênis, e a mãe chora, e o terapeuta chora, e todo mundo chora. Porque são pequenas vitórias, mas que para a rotina da criança autista é muito importante. É uma grande vitória, na verdade, é uma vitória gigantesca. Porque você imagina aquele dia frio, chuvoso, a criança tá lá descalça, andando para cima e para baixo, com o pé no chão. Então, assim, é importante. São pequenas vitórias que, na verdade, a vida da família atípica é feita de pequenas vitórias. E a gente tem que sempre auxiliar da melhor maneira possível todas as famílias, auxiliar e respeitar. Porque eu acho que isso que é o mais importante de tudo, né? Tem que ter o respeito, porque a gente não sabe das dificuldades que é de ter uma criança atípica dentro de casa. E a gente tem muitos relatos de mães lá. Tem mãe que vai lá na terapia, que é os 30 minutos de terapia, depois vai fazer a PET e tal, vai lá os 50 minutos. A mãe leva marmita, porque é o tempo que ela tem para ela almoçar. Tem mãe que leva notebook para trabalhar, tem mãe que dorme, tem pai que trabalha a noite inteira e leva o filho na terapia, chega lá, ele senta na cadeira e dorme. Então, assim, eu vejo o esforço dos pais, assim, com relação aos filhos, que é bonito de ver o amor, a dedicação, e a gente vê que não é fácil, é muito difícil. Então, nós temos a obrigação de respeitar e auxiliar todos eles, toda a família que tem uma criança atípica dentro de casa. E cada um com a sua particularidade, né? Isso exatamente. Que é muito importante. E eu falo isso porque, assim, as pessoas... É falta de informação, Bruna. Sim. É falta de informação. E eu me coloco nisso também, porque eu, antes de trabalhar com crianças especiais, antes de ter o centro de ecoterapia, eu tive uma passagem eu estava num supermercado em São Paulo. E hoje, a gente já consegue mais ou menos ler as crianças, né? Apesar de que a maioria delas usam o cordão e tal. Mas a gente estava no mercado, eu estava até com a minha esposa, e uma criança começou a ter uma crise dentro do mercado. Eu bati o olho, já entendi o que era, né? E só falei pra mãe, você precisa de ajuda? Esse é o nosso papel. Sim. Mãe, você precisa de ajuda? E a mãe já sabe, ela lê o filho, ela já sabe o que ela tem que fazer. E na maioria das vezes, a mãe vai falar, pode ficar tranquilo, deixa que eu toco. Né? Na maioria das vezes. E a gente tava na fila, a criança lá com crise, mãe, precisa de ajuda? Não, tudo bem. E tinha um senhor atrás de mim, que ele tava com alguma pessoa da aula dele, ele falou assim, nossa senhora, é falta de tomar uns tapas na bunda, né? Porque ele tava achando que era birra. E aí eu virei pra ele e falei, eu não vou falar nada. Mas eu não me aguentei, né? Eu falei, não, senhor, não é. É uma criança autista, ela tá tendo uma crise. O senhor ficou tão sem graça, e eu não culpo ele, porque realmente é uma falta de informação. Porque eu já tive no lugar dele, de olhar uma criança gritando ou tendo uma crise no mercado, e você olha e fala, é falta de dar uns tapas na bunda. E não é nada disso, a gente não sabe qual que é as dificuldades das famílias dentro de casa, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que respeitar, porque a gente não sabe como funciona, a gente não sabe quem é a família. Tem famílias lá que faz ecoterapia com a gente, que são em 3 filhos, os 3 são autistas. Então, assim, a mãe é uma guerreira, mãe solo. E a maioria das mães são mães solo. Os pais que ficam também guerreiraços. Eu admiro todos os pais que vão, acompanham, levam os filhos. Eu gosto de conversar, bater um papo com eles, porque a maioria das vezes não fica. A maioria das vezes é a mãe que fica, pra tomar conta de tudo sozinho, de uma casa. Imagina, você com uma casa, 3 filhos autistas, 2 não verbal, um é verbal, o outro se agride, o outro... Então, assim, é muita coisa, né? Sim. E a gente tem que escutar uma mãe dessa, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Que a luta dela é das 6 da manhã à meia-noite, entendeu? É complicado. E acho que aprende muito a questão até de você valorizar, que nem no seu caso, que você tem filho e tudo mais, você olha e você fala assim, gente, como eu sou abençoado, Sim. né? E em pensar na dificuldade do outro e falar, né? Respeitar, trazer mais informações. Exatamente. Isso mesmo. E assim, o pessoal tem a mania muito de romantizar, né?
eu sou mãe solo, eu sou mãe de autista, eu sou mãe atípica. Gente, isso não tem nada de romantização. É difícil uma mãe atípica, sabe? As mães falam. É uma luta ali, diária. Antes a gente via, né, uma criança assim, então a gente falava, merece os tapas, isso é birra. Hoje, né, graças a Deus, evoluiu-se muito nessa área, né? O que a gente não consegue identificar visualmente, já se usa o crachá, já tem o cordãozinho, né? Antigamente então, não tinha, isso facilita muito, né? Não é para muitas mães, eu já tinha ouvido uma mãe falar assim, é uma vergonha usar. Não é uma vergonha você usar isso. As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber que o seu filho não é mimado, que ele não está fazendo birra, que você não está sabendo educar o seu filho, que o seu filho tem algum problema, né? E ele precisa, as pessoas precisam saber disso, né? Então as pessoas precisam começar a ter consciência. Perfeito. Né? Mas é mais fácil julgar, né? É bem mais fácil, né? Tá na fila, é mais fácil julgar do que querer outra coisa, né? Eu acho que a gente tá vivendo num momento de evolução, né? Sim. Hoje a gente já tem a fila prioridade, o autista também faz parte da fila de prioridade, as mães que têm crianças dentro do espectro, crianças com síndrome de Down, enfim, com algum tipo de deficiência, tem a vaga de carro. Então, eu acho isso importante, né? E eu acho que a gente tem que lutar por mais direitos. Eles precisam de mais direitos, porque, assim, só as terapias vai fazer com que as crianças se evoluam, né? Que elas consigam cuidar da própria vida. Porque todas as mães, de praxe, todas as mães, hoje a gente atende 120 crianças na ECO. Nossa. Unânime, é assim, quem vai cuidar do meu filho quando eu morrer? É isso. Todas elas falam a mesma coisa. Olha, eu acho que a gente vai longe falando da questão da terapia, mas hoje eu escuto muitas mães, assim, eu acompanho alguns grupos, né? A dificuldade no básico que é na educação das crianças. Nossa o Senhora. despreparo que tem nas escolas públicas para poder receber uma criança especial. Então, você imagina, se no público, se no básico a criança não consegue ter esse tipo de assistência, se não tiver esse complemento aí, essa ajuda com terapias alternativas, o que vai ser dessa criança? Exatamente. E dentro do espectro, uma criança é diferente da outra. Não é uma receita de bolo, não é assim que funciona. Sim. Uma criança tem mais dificuldade na fala, outra criança tem mais dificuldade em motricidade. Então, cada um tem a sua particularidade. Então, assim, a criança ela precisa fazer terapia. Psicólogo, precisa fazer psicopedagogia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional. Aí você vai ver o custo que é para uma mãe levar os filhos para terapia. Não dá para a mãe, é muito difícil para elas também. Então, algumas das vezes elas escolhem, meu filho está precisando mais de fono, que a gente precisa trabalhar essa seletividade alimentar dele, então vamos fazer fono. Então, assim, é muito difícil para eles. E aí começa já que, por exemplo, na família, a mãe normalmente já tem que ter a opção não, né? Ela tem que ter essa decisão de não trabalhar, porque precisa de uma assistência 24 horas para a criança. Aí você já começa assim, qual que é a renda familiar ali? Já cai pela metade. Dificuldade que é para as mães conseguir os benefícios. Então, assim, a gente entende a revolta. A gente entende e, assim, partilho também da revolta das mães de não ter acesso às terapias. Dessa briga com os convênios, porque os convênios não querem pagar, porque não está no rol da ANS. Enfim, eu compartilho de todas essas brigas, porque eu entendo que eles precisam de mais atenção e é obrigação tanto do governo, né, de oferecer esse tipo de coisa, esse tipo de tratamento para eles, e também nós como sociedade, de ter essa aceitação, de a gente explicar para os nossos filhos que tem uma criança autista dentro da sala de aula, que ele tem que respeitar, que ele tem que ajudar. Eu, quando vejo alguma notícia de bullying dentro de escola com autista, eu não leio, porque é alguma coisa que me deixa mal, me deixa chateado, me deixa assim. Então, eu já nem leio. Eu vi a matéria lá, eu já passo. Mas é uma realidade, a gente tem que enfrentar essa realidade. Dentro das escolas, eu entendo também que é difícil a gente colocar um AT, que é o acompanhante terapêutico, por criança. Mas, assim, a gente precisa olhar para essas crianças. Sim.
Como é que vai fazer? Não adianta colocar eles numa classe com 30 crianças, por mais que as crianças da própria sala sejam crianças inclusivas, mas aquela criança ela tá ali no meio da galera e não vai conseguir evoluir. Ela não vai conseguir. Ela precisa dessa atenção especial. E aí não adianta a gente pegar uma pessoa despreparada bota aí do lado da criança autista, fica aí e você vai cuidar. Não é assim que funciona, gente. Ela tem que ter preparo. Ela tem que saber o que ela pode fazer quando a criança entrar em crise. Ela tem que saber ler a criança. Porque o autista não verbal, ele não fala quando ele quer ir no banheiro, ele não fala se ele tá com dor de dente, ele não fala se ele tá com dor de barriga. Como é que faz? Isso aí então tem que ser um trabalho em conjunto, a escola com as mães, porque mãe é impressionante também. Mãe olha pro filho e lê, fala, tem alguma coisa errada com meu filho. Eu acho que é dor de ouvido. Aí você fala, não, mas como é que ele tá com dor de ouvido? Teve uma criança lá que ficou com a gente muito tempo, e durante a sessão a gente estava percebendo que ela começou a chorar. Ela nunca foi de chorar, ela era uma adolescente, e ela começou a chorar. Toda a sessão de eco, ela começou a chorar bem... Depois que a gente voltou da pandemia, ela começou a chorar toda a sessão. Nós passamos 1 mês com essa menina chorando. Aí a mãe falando, tem alguma coisa errada com a minha filha. Eu já levei no hospital, já viraram, mas o médico me liberou, mas tem alguma coisa errada. Enfim, depois de 1 mês, ela tava com 9 pedras na vesícula. Meu Deus. E como é que faz? Ela não fala, não sabe, né? A criança não verbal. E a mãe ali, viu? Tem alguma coisa... Mãe é mãe. E a mãe falando, tem alguma coisa errada com a Rafa. Ela não tá bem, tem alguma coisa com ela, tem alguma coisa com ela. Olha, é bom que aprende isso, né? É muito complexo tudo isso, né? É muito complexo. Deixa eu só dar um recadinho aqui rapidinho. Agradecer a nossa patrocinadora, VetPass, a Karina, né? Que confiou, acreditou aí no nosso projeto. E para quem tiver sua clínica veterinária do segmento pet, né? Banho e tosa, entre em contato com eles. Contabilidade especializada para o seu negócio pet. Segmento pet é com a VetPass. Então, para quem quiser, www.vetpass.contabilidade.com.br e o telefone deles, 11 51 96 0550. E aqui, voltando aqui, existe lá a sua ecoterapia, ela é só particular? Ela é ligada a alguma entidade? Eu tenho alguma política pública ali que possa... Nós temos. Hoje a gente atende 120 crianças. São 40 crianças da PAI daqui de Caieiras, que a gente tem um convênio com a PAI de Caieiras. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Morato, com o SUS de Morato. Então a gente atende mais 40 do SUS de Morato. E 40 aí é crianças particulares de algum convênio que a gente fez, alguma parceria nesse sentido. Mas hoje a gente atende Francisco Morato e Caieiras. Era uma coisa que eu podia ampliar mais, né? Porque faz muito bem para as crianças, né? Então Na nossa região aqui, eu acho que todas as cidades têm acesso à ecoterapia. Franco da Rocha tem, lá, acho que é uma ecoterapia lá em Mariporã. Caieiras não tem pelo público, mas tem pela PAI. E eu acho que é importante, né? Porque é uma terapia cara, não é uma terapia barata. Para você ter, hoje a gente está com 5 cavalos da ecoterapia e temos mais o pitoco, que é um mini horse, um cavalinho desse tamanho, parece um cachorro. Que aí ele corre para um lado, corre para o outro, enche o saco de todos os cavalos, a criançada adora eles. Então, assim, é um custo do cavalo, é o custo da ração, eu preciso do tratador, é o cara que vai tratar, eu preciso de um rapaz para limpar as cocheiras, eu preciso do condutor da ecoterapia, fora os outros profissionais que eu tenho. Então, assim, ela é uma terapia cara. E, infelizmente, não é todas as pessoas que têm o acesso de pagar particular, né, essa terapia. Então, eu acho muito importante, de extrema importância, essa parceria com as cidades, com as prefeituras, com o governo de estado, enfim... Tem que ter essa parceria, porque senão muitas crianças que precisam da terapia não vão conseguir ter acesso. Então, é muito importante. Os cavalos são comprados ou eles são doados? Você recebe doação de outra cavalos? coisa também. As pessoas têm a ideia de que a ecoterapia... Você sabe o que é isso, hein? Elas têm a ideia que a ecoterapia é um asilo de cavalo. Então, o que mais tem assim? Vinícius, eu tenho um cavalo para te doar. Começou com esse papo, você fala...
possível. Teve um que falou, Vinícius, tem um cavalo pra te doar. Eu falei, vai, vamos lá olhar, vamos lá. Cheguei lá, o cavalo ele não mancava de uma, ele mancava das 3 patas. Gente, o cavalo de ecoterapia, ele é um cavalo, ele tem que ser um cavalo saudável. Ele tem que andar, trotar e galopar, porque ele vai trabalhar, né? A gente vai treinar ele para ele poder fazer aquela atividade. Então, assim, não aceitamos doação de cavalo. Já vi. Ainda mais os que eu pego assim, já vem tudo tortinho. Maria, já vem com alguma coisa meio manco. Já vem tudo podrinho. Mas já teve uns 30 cavalos para doação. Não. Os nossos cavalos, a gente compra os nossos cavalos, todos eles foi eu comprei, eu vou lá, olho o cavalo, a altura, o andar, a docilidade, para ver se ele é voltado para ecoterapia. Porque não adianta a gente pegar um cavalo fogoso, novo. Na verdade, os cavalos ideais para ecoterapia é acima de 8 anos, que a gente é um cavalo mais maduro, né? Mas mesmo assim, tem cavalo maduro que é mais fogoso do que o cavalo novo. Então, assim, tem esse processo, esse olhar de escolha do cavalo, para que a gente possa enquadrar ele também no andar que aquela criança vai precisar. Então, eu preciso ter várias disponibilidades de tipo de andar. Um com uma frequência mais alta, outro com uma frequência menor, um mais alto, outro mais baixo. Então, a gente tem uma mistura ali de andares e de tamanho. A gente tem um cavalo lá que se chama, a raça dele é piquira. Então, ele não é nem um pônei e nem um cavalo. Ele é um do meio. Então, a gente consegue, as crianças que é um pouco maiores, a gente também consegue utilizar a piquira ali para atender também. E as crianças maiores nos cavalos maiores e mais fortes, né? Na verdade, tem uma regrinha que dentro da ecoterapia, o cavalo ele pode carregar 30% do peso dele. Então, a gente também monitora, a nossa veterinária, que é a Lili, que acompanha a gente lá há bastante tempo, a gente monitora o peso do animal e monitora o peso dos praticantes, para não passar desses 30% do peso dele, porque a anatomia do cavalo, bem atrás do dorso dele, não pode colocar muito peso com montaria dupla, porque lá tem órgãos vitais em cima do cavalo, na anatomia dele. Então, a gente tem que escolher muito bem cavalo e praticante, e por isso que na ecoterapia não existe montaria dupla, que alguns centros de ecoterapia faz, que põe a criança na frente e o terapeuta vai atrás. Primeiro que a criança está saindo do centro de gravidade do cavalo, ela não está recebendo o estímulo do movimento tridimensional que a gente falou no começo, né? Ela já não recebe aquele estímulo. Então, é um passeio de cavalo. Ali ela não está tendo benefício nenhum. E, além disso, é prejudicial para a saúde do cavalo. Isso que a gente está falando não sou Vinícius aqui. São estudos da Andi Brasil, que estudou muito para chegar no ponto e falar, gente... montaria dupla dentro da ecoterapia não existe. Ponto final. Acabou e é isso. E a gente tenta seguir tudo que a Andi faz. A Andi está aí desde 1980 estudando ecoterapia. Hoje a ecoterapia do Brasil ela é uma das melhores do mundo. Pessoas de fora vêm para o Brasil para estudar ecoterapia. Os palestrantes do Brasil vão para fora para dar cursos de ecoterapia. Então, assim, a gente tá bem, assim, em termos de estudo, em termos de profissionais, a gente tá muito bem. E é legal você trazer essa parte de cuidado e atenção que vocês têm, né, com isso, de não prejudicar o animal, porque tem gente que é contra animais que trabalham, né? Então é muito importante trazer essa visão de cuidado, que vocês, né, têm essa visão de preservar a saúde do animal, não é só simplesmente colocar a pessoa lá em cima e pronto, acabou. Exatamente. Eu, como sempre mexi com cavalo, sempre andei com cavalo, eu vejo até algumas pessoas leigas falando de andar a cavalo maltrata. Assim, a gente não pode comparar uma pessoa que cuida bem do cavalo, que trata bem do cavalo, que a ração que ela tá dando pro cavalo é uma ração de excelente qualidade. A gente não pode comparar ele com aquele charreteiro que puxa charrete carregando 300 quilos de coisa, entendeu? É isso. A gente não pode misturar isso. Mas tem romaria, quem tem que pagar a promessa é quem... Não, gente, o cavalo, para ele ir numa romaria, ele é treinado para aquilo. Ele treina. Eu já fiz muita romaria, inclusive para Aparecida do Norte. A gente leva... Cada cavaleiro leva 2, 3 cavalos que vão se revezando. Vai veterinário junto com a gente. Então, os cavalos estão preparados para aquilo. Então, a gente vai num período do ano
que não tem muito sol. Ai, que todos tenham essa visão, porque nem é sempre assim que a gente vê por aí, né? Esse é o problema. Aí esse traz problema. essa visão Colocar errada do todo negócio. mundo no mesmo bolo. Isso. E eu acho que isso não é legal, porque tem tanta pessoa que trata tão bem os seus cavalos, mas tão Vou bem. até aproveitar aqui e tirar uma dúvida com você, já que você é cavaleiro, que fala? Isso, Há muitos cavaleiro. anos. O cavalo no asfalto prejudica ou não o cavalo? Se ele estiver Porque com na minha visão eu olho lá e falo assim, cavalo pra mim é só pra andar no barro. Não. Se o cavalo tiver com a ferradura, não prejudica. Porque a ferradura é de ferro. É um ferro grosso. Então, e a ferradura é como se fosse um sapato para o cavalo. E isso também é muito importante. Até em qualquer tipo de romaria, a gente leva o ferreiro. Caiu uma ferradura, para tudo, a romaria espera, troca a ferradura do cavalo. Então, no asfalto, se estiver ferrado, não tem problema. Outra pergunta, na ecoterapia, eles têm um período de trabalho? Eles começam a que hora, termina a que hora? E qual é o tempo? Quantos anos ele fica? Qual é essa dinâmica? A gente começa os atendimentos lá das 8 da manhã às 5 da tarde. A gente faz um rodízio dos cavalos, né? Como a gente tem bastante opções de cavalo, a gente atende, como são sessões de 30 minutos, a gente atende no máximo duas crianças por meia hora. A cada meia hora, 2 crianças. Então dá para fazer um rodízio legal dos cavalos e dos mediadores também, porque não é fácil ficar andando na nossa pista lá, ela é grande, ela é de areia. Nossa. Então os nossos terapeutas, por falar nisso, preciso mandar um beijo para meus terapeutas, pessoas do Centro de Ecoterapia Arion, amo vocês, um beijo. As meninas dão duro lá, porque não é fácil andar na areia o dia inteiro. Nossa. Então a gente faz um rodízio lá, cavalo e terapeuta, né, para poder dar certo. Na verdade, dependendo do caso de ecoterapia, é bem variado de caso a caso para a gente dar alta, né? Como a gente trabalha bastante com o SUS, a parceria com a APAI, a gente tenta manter a criança 1 ano, 2 anos ali dentro do programa, mas aí tem a fila de espera. Então chega uma hora que a gente também precisa, né, fazer essa fila rodar, né? Porque as outras pessoas também precisam ter acesso, né? Então a gente faz esse rodízio também, né? Então isso que é legal, né? Sim. Os cavalos têm um limite, né? De horário para trabalhar, não, né? Tudo dentro certinho, não é aquela exploração que muitos acham, né? Que as pessoas que nem coloca tudo num pacote só. Não pode, né? não pode. Não pode, né? A gente não pode em nada colocar, em todos os cantos. Tem os bons e os maus profissionais. Tem as pessoas que têm cavalo, você não viu aquele rapaz lá que cortou o pé do cavalo? Aquele cara tinha que ser preso. Porque foi um negócio solto, assim, né? Absurdo, fora da realidade. Mas ele era um cavaleiro, estava numa romaria. Poxa, mas você vai comparar esse cara com qualquer outra? Não dá, a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo. Não podemos. Tanto para quem mexe com cavalo e com cachorro também. O criador, o cara que cria cachorro, que vende, o caramba... Você tem que entrar lá e para ver a condição que tá, o plantel dele. Sim. Porque, mas pega uma matriz lá, é filhote atrás de filhote atrás de... Calma, e aí, como é que funciona? Ela tá tendo acompanhamento veterinário, como é que tá? Eu acho que isso é para tudo. O animal, ele é animal, ele tem que ter acompanhamento veterinário independente de tudo. E é uma coisa que a gente tem lá. A nossa calopsita tem a veterinária dela. Os coelhos e os porquinhos da Índia têm o veterinário dele. E os cavalos têm o veterinário dele. E os cachorros têm o veterinário dele. Que inclusive, ele veio até aqui, o Augusto do Sol Lua, que é o nosso veterinário dos nossos cachorros. Dr. Augusto. Então, assim, não adianta a gente ter um monte de bicho. E o mais importante, se você não pode, principalmente com cavalo, como a gente está com bastante cavalo lá, não pode ficar doente. Porque se um ficar doente, todo mundo tem uma doença que chama garrotilho, que é gripe. Então, se um ficar gripado, vai lá, toma água, vem o outro atrás, toma da mesma água, lascou. Todo mundo fica doente. Então, a gente tem que fazer um trabalho para que eles não fiquem doentes, entendeu? Porque senão o custo é maior, a dor de cabeça é maior. Então, a gente prefere trazer o bem-estar para os cavalos, para a gente não ter problema com eles. Isso é a prevenção, né? Exatamente, a prevenção isso é o mais importante. Mas lá no canil também, é melhor você prevenir. Porque você imagina, são mais de 60 animais lá dentro. Se um pega, tosse do canil, que é tão, né? Infelizmente é tão comum dentro dos canis. Então, assim, um pegou, aquilo se alastra. Então, difícil. A gente tem que tomar todo cuidado, né? E assim, pelo que eu vi, vocês têm todo esse cuidado, esse zelo, né? Temos. E é isso que as pessoas, né, precisam também entender. Que o animal tá ali...
ajudando, né, outras pessoas, ajudando o ser humano, mas ele também está recebendo os cuidados necessários, né, que todo animal precisa. E a gente tem que olhar eles num olhar específico de um a um. Por exemplo, a nossa tartaruga, a gente leva ela lá no veterinário lá em Jundiaí, e ela também é uma sobrevivente, também a nossa tartaruga. Ela já caiu na piscina, já ficou 3 horas lá na piscina, levamos ela sobreviveu. Depois um cachorro entrou à noite na eco, pegou a Tatá. Meu Deus. Quase matou a Tatá. Essa Tatá é Highlander. Essa não vai morrer nunca mais. E aí, poxa, aí o veterinário falou, olha, ia ser legal, você dá uma vitaminizinha dessa pra ela dar uma melhorada no casco dela e dar a vitamina pra ela. E pra calopsita, a minha esposa é chata pra caramba. Então, assim, a calopsita, os nossos animais, as nossas aves, não é só ração extrusada, porque não pode ser girassol, porque senão dá problema de rins, né? E eu não falo nada, eu falo, se ela tá falando é melhor seguir, porque depois vai dar problema. Ah, a nossa Golden tá gordinha, porque a gente já castrou ela. Então agora ela só come ração light. Ração especial. Só come ração. Então a gente tem que ter esse olhar diferente para cada animal, para a gente poder ter qualidade de vida para eles. E eles têm que estar saudáveis, isso é o mais importante. E aí, Vinícius, assim, como agendar, assim, né? Que a gente tá chegando aí no finalzinho, né? Que tava tão bom o papo, gente, ó. Então, assim, para agendar uma visita ou para fazer, como que... É só entrar lá no nosso perfil, Arion Ecoterapia, chama a gente no Zap, marca uma visita para tomar um café, para conhecer o nosso trabalho de perto. E vai ser um prazer receber vocês. Inclusive, vocês estão convidadas a ir lá tomar um café e conhecer o nosso trabalho de perto. As empresas também podem, se quiserem ajudar, ser voluntárias. Pode todo mundo lá conhecer. Vai bastante... alguns estudantes de veterinária pede para ir lá, estudantes de fisioterapia, gente que vai fazer algum trabalho de faculdade, fala, Vinícius, posso ir lá? Pode trabalhar, fica lá assistindo, já vai de bota, porque a gente já põe para trabalhar também. Isso mesmo, e aí uma empresa também que queira, né, fazer uma parceria ali, vamos lá, ajudar. Então, sintam-se convidados. Isso é muito importante. Um patrocínio, né? Toda ajuda é sempre bem-vinda, né? Bora lá. Porque daí vocês conseguem até ajudar mais crianças. Talvez se uma empresa grande queira ajudar, vocês abrem vaga para algum número de crianças. Eu vou falar para vocês. A gente deve ter hoje lá umas 25 crianças particular. Mas... a mãe chega lá com aquela expectativa. Ai, quanto custa? É tanto. Fala, ai, não consigo. Fala, então diminui pra tanto. Ai, não consigo. Fala, quanto você pode pagar? Então faz e vambora, e tá tudo certo. Então, eu acho se tivesse essa cota aí de ajuda de empresas, já aliviaria, né? As meninas ficam até bravas, não. As meninas falam, viu, isso aqui já meio particular é quase... Casa de caridade, você quer dizer, né? Mas é difícil. Eu falo pras meninas, eu não tenho que estar aqui quando vocês começar a avaliação, eu tenho que ir embora, porque senão... Mas assim, eu acho que a gente vem crescendo ao longo do tempo. Hoje, nós construímos uma piscina lá no fundo, então agora a gente está trabalhando com hidroterapia também. Então eu acho que o nosso crescimento também é por conta disso, né? Porque a gente tenta ajudar o máximo possível de crianças, de pessoas e de famílias atípicas, de cadeira de roda, de muleta, e vai pedindo que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E eu acho que volta pra gente. É isso que eu ia falar. Acho que Deus dá um jeitinho ali disso retornar pra vocês. Exatamente. De outras formas, né? A gente tinha esse sonho de construir uma piscina lá, e aí a gente foi devagarzinho, ficamos lá 1 ano e meio na construção. Hoje, graças a Deus, já tem. E a gente tá lá também atendendo hidroterapia, que é muito legal também. As crianças adoram. Com certeza. Ai, Vinícius, agora chegou aqui, a gente quer agradecer. Deixa aí seu agradecimento à sua equipe, né? Olha, o papo tá muito bom, né? Sim, nós já agradecemos de antemão por ter aceitado, né? Foi muito importante pra gente conhecer, porque, como a gente já falou, a gente não conhecia, não sabia da existência. Então, trazer esse tipo de informação pra gente é muito importante e acho que é válido pras pessoas. Lembrando que o episódio fica gravado, então, pra quem não conseguiu acompanhar ao vivo, compartilha lá com o familiar, com o amigo, pra que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. Legal. Eu que agradeço vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Em nome da ecoterapia, eu acho que a gente tem que divulgar não só a Arion Ecoterapia. Dentro da ecoterapia é legal que eu conheci muita gente bacana. Eu tenho até, inclusive, um parceiro nosso que é de Mariporã,
mas ele é mais para a Serra da Cantareira, que é um centro de ecoterapia que se chama Projeto Liberdade, do André. E, na verdade, ele é meu concorrente, né? É um cara espetacular. Eu fui visitar ele lá, a gente se encontrou no congresso de ecoterapia lá em Maceió, que eu levei minha equipe lá no Congresso Nacional de Ecoterapia. A gente se conheceu lá. E a gente troca figurinha, ele é um cara super bacana, conhece tudo de ecoterapia. E eu acho que isso é importante, a gente se ajudar. A gente, né, independente de qualquer coisa, quem tá dentro da ecoterapia, quem tá dentro da causa animal, quem tá dentro da família típica, o importante é a gente se ajudar. Porque, como a gente falou aqui, sempre volta pra gente, Sim, né? Então, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Espero vocês no Centro de Ecoterapia. Um beijo para todos os nossos parceiros que trabalham lá no centro. Agradeço muito o empenho deles. Hoje a gente está com uma equipe muito empenhada. Todos os nossos profissionais são formados em ecoterapia, em pet terapia. Parabéns para eles. E é isso aí. Espero vocês para tomar um café lá. Pode deixar que a gente vai lá sim. Anunciar o nosso próximo convidado, né, da semana que vem, que vai ser o Dr. Fábio do Salsalito, que vai trazer aí um tema de posse responsável pra gente, né? E entre outros assuntos aí, que ele é especializado em cirurgias, né? Então vai trazer um papo bem legal pra gente. Isso, né? Eu queria dar um recadinho aqui antes da gente se despedir, né? Nós vamos ter a feira de adoção, tá? No próximo sábado em Franco da Rocha, no shopping de Franco da Rocha, que também abriu as portas ali, né? Então, Legal. Soprac vai estar lá, né, das 12 às 17, né, com os animaizinhos para adoção. Lembrando que são todos castrados, vacinados, vermifugados e microchipados, né? O pessoal então, tem que adotar os adultos, né? Os adultos. Vamos adotar os adultos aí, pessoal. Ajuda a gente aí. Os velhos amigos. É isso aí. O Canil tá com muito adulto, né? E também agradecer que no sábado agora a gente fez uma campanha de castração, né? Não sei se lá no bairro do Calcário, tá? Foi uma campanha solidária, então a gente tem que agradecer muito ao SOS, né, Patas em Ação de São Paulo, que é a equipe de veterinário que veio aí nos auxiliar, a clínica Vetamar, né, Dr. Rafael e Marcela, que são aqui do município também, que abraçou essa causa aí com a gente, o Alessandro, né, é o líder comunitário do bairro do Calcária. Então, assim, um abraço a toda a comunidade que nos recebeu muito bem. Foram castrados 60 animais lá, né? Então, é um trabalho de formiguinha, mas que precisa ser feito. Então, um abraço aí a todos que nos ajudaram. Essas parcerias, né, que fazem a diferença. É isso que a gente está falando. Quanto mais pessoas ajudarem, mais animais poderão ser resgatados, ajudados. Isso é muito importante. Exatamente. É isso aí, gente. É isso, galera. Obrigada a todos que estiveram conosco essa noite. E compartilha, galera. O episódio fica lá. Obrigadão. Obrigadão. Boa noite. Que seja uma semana abençoada e até a próxima segunda-feira. Boa noite. Beijo para todo mundo. Isso aí.